Os primeiros registros escritos da literatura em língua portuguesa datam do século XII. É o trovadorismo, primeiro movimento literário em língua portuguesa. Vamos conhecer um pouco mais? Olá, coleguinhas, tudo bem? Meu nome é professor Ivo Júnior. Trago para vocês agora a primeira escola literária em língua portuguesa, o trovadorismo. Vamos conhecer um pouquinho mais. O trovadorismo é uma escola literária do século XII, predominantemente europeu, uma vez que o nosso país só foi descoberto, encontrado em 1500, né? Então ele é um movimento que pertence à literatura portuguesa. Porém, é em língua portuguesa e é importante a gente conhecer. Alguns pontos históricos que merecem comentários antes da gente entrar nos textos propriamente dito, né? O século XII é o momento que coincide com a expulsão dos árabes da Península Ibérica, e aí forma-se o Estado português. A partir daí, os textos foram escritos em galego-português. Devido à proximidade, devido à integração cultural e linguística dos dois povos que existia, né? No caso, Portugal e Galícia. Daí a gente tem início a escola literária chamada trovadorismo. O primeiro texto que se tem notícia em língua portuguesa é um texto de um camarada chamado Paio Soares de Taveirós. É a Cantiga da Ribeirinha. Esse é o primeiro documento existente que traz um texto pertencente à literatura em língua portuguesa, tá bom? O trovadorismo é uma escola literária que predominantemente a poesia toma de conta. Entretanto, textos em prosa e o teatro também são presentes, tá bom? Então, dentro da poesia, eu tenho a poesia lírica e satírica, depois a gente faz as subdivisões. Dentro da prosa, eu tenho as novelas de cavalaria, que a gente vai ver muito na segunda parte do trovadorismo, né? Na verdade, que é a segunda época medieval. E a gente também tem manifestações teatrais ali, ó, eu coloquei até o Gil Vicente, porque o Gil Vicente também está presente no trovadorismo / humanismo, já na segunda época medieval. Um dos motivos pelos quais a poesia foi um dos gêneros, dos tipos de texto, né, mais difundido no trovadorismo, foi que a língua escrita era muito rara, né? Era cada vez mais complicado a existência, né, da língua escrita, e aí os poemas facilitavam a memória e também a declamação. Os poemas eles eram cantados, e por isso que os poemas não eram chamados, né, poemas, e sim cantigas. E os autores das cantigas são os trovadores. Daí origina o nome, né, trovadorismo. Muitas pessoas, elas não criavam os poemas ou as cantigas, mas elas apenas declamavam. Essa galera a gente chama de jograis. Então, os jograis eram as pessoas que apenas declamavam as cantigas, os poemas que os trovadores escreviam. Os trovadores declamavam e criavam, ao passo que os jograis, eles apenas declamavam. Então, para que houvesse uma ambientação dentro do estilo da poesia trovadoresca, havia necessidade sempre de um instrumento musical, de um acompanhamento musical. Lembra lá da aula dos gêneros literários que eu mencionei do gênero lírico, que uma lira sempre acompanhava a declamação do poema? Pois é, no trovadorismo era mais ou menos assim, né? As cantigas ou os poemas, né, elas chegavam até a população por meio dos cancioneiros, que seria a reunião de poemas de vários tipos, produzidos por muitos autores. É como se fossem os livros de poema hoje em dia. Dá-se o nome de cancioneiros. As cantigas da época do trovadorismo, elas foram agrupadas a fim de facilitar os nossos estudos, né? Então dá uma olhada no modo como as cantigas trovadorescas eram divididas. Elas são divididas em dois grupos. As cantigas de amor e de amigo são as cantigas que pertencem ao gênero lírico, ao passo que as cantigas de escárnio e maldizer pertencem ao gênero satírico. As cantigas de amor, o ambiente é mais provençal. Relata a vida da corte, há o que a gente chama de coita de amor, que é a interrupção de um amor puro,
de um amor que poderia acontecer, mas que não acontece. É muito importante comentar também que o eu lírico nas cantigas de amor é masculino. Isso vai nos ajudar muito para diferenciar essas 4 tipos de cantigas. Já nas cantigas de amigo, o eu lírico ele é feminino, apesar de o autor do texto ser homem, pertencer ao sexo masculino. O eu lírico não vai influenciar aí. Então, o eu lírico é feminino. O ambiente no qual se passam as histórias é um ambiente rural e a linguagem é um pouco mais simples, confrontando com as cantigas de amor, nas quais o ar culto e refinado toma de conta. Passando para as cantigas satíricas, eu tenho 2, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Nas cantigas de escárnio, a crítica ela é sempre de maneira indireta, não cita-se nominalmente a pessoa cujo autor quer criticar. Então, a terminologia é mais discreta e a crítica é sempre subentendida, é aquela famosa indiretinha nas redes sociais, né? Já nas cantigas de maldizer, a crítica ela é direta e ela é nominal. Ela usa termos vulgares, como palavrões, xingamentos e ofensas diretas mesmo. Outra característica marcante das cantigas trovadorescas é a presença das regras do jogo do amor cortês. Funciona da seguinte forma: a mulher ela era tão elevada e havia um distanciamento amoroso tão rigoroso que o plano entre o homem e a mulher era quase inacessível. Daí são as grandes marcas do jogo do amor cortês. Esse jogo do amor cortês está presente tanto nas cantigas provençais quanto nas cantigas trovadorescas, tá? Então existe sempre uma submissão absoluta à dama. Então o homem sempre vai ser humilde e paciente, ele vai abrir mão de todos os seus recursos em prol desse amor. Vou tentar trazer para vocês agora um exemplo de cada uma das cantigas para facilitar o nosso estudo. Vale a pena ressaltar que a gente está lendo um texto, apesar de estar em língua portuguesa, esse texto ele data do século XII. Então, a língua portuguesa, a língua galego-portuguesa, ela vai estar muito distante do que a gente conhece hoje. Mas vamos lá. Eu, coitado, e porque vi a dona, porque meu mal vi, cá Deus lo sabe, pois-lhe vi, nunca jamais prazer a vi. Cá de tantas donas eu vi, tão boa dona nunca vi. Perceba que ele está exaltando, né, essa dona, essa mulher que ele gosta muito, porém ele não encontra uma receptividade. O amor não é recíproco. Lembra que nas cantigas de amor, o eu lírico ele é masculino e ele está se declarando e há o que a gente chama de coita de amor, que é a interrupção dessa realização amorosa. Agora um exemplo de cantiga de amigo. Mal me tragedes, ai filha, porque quer haver amigo. E pois eu com vosso medo, não o hei, nem é comigo. No ajade la minha graça, e dê-vos Deus a minha filha. Filha que vos se faça, filha que vos se faça. Nessa segunda cantiga, o eu lírico ele é mais humilde, ele é mais ingênuo. Então ele canta a tristeza pelo fato de o seu amado ter partido e não ter regressado ainda. Então, senhores, no vídeo de hoje a gente aprendeu um pouco mais sobre a escola literária do trovadorismo. Trovadorismo, um movimento literário exclusivamente europeu que data do século XII, época que são datadas os primeiros escritos em língua portuguesa. A língua nem era a língua portuguesa na real. A língua predominante era o galego-português. Dentro da poesia, existem 2 tipos, a poesia lírica e a satírica. Dentro da poesia lírica, a gente tem as cantigas de amor e de amigo, e dentro da satírica a gente tem escárnio e maldizer. Cada uma com a sua característica específica, suas especificidades. A gente viu também que o trovadorismo não é um movimento exclusivamente da poesia,
Existem também textos em prosa e textos teatrais. Muito obrigado pela sua paciência. Até a próxima aula, galera. Tchau, obrigado!